eu devo só a ti. Sem teu amor, não sei viver. Sem ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a sua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho e sou eu devo só a ti. Pois tudo que tenho e sou eu devo só a ti. Pois tudo que tenho e sou eu devo só a ti. Boa noite, seja bem-vindo ao canal da PIPC Online. É uma imensa satisfação compartilhar esse espaço para com a sua vida. Eu quero convidá-lo a orar neste momento. Vamos buscar a direção de Deus. Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para ouvir e colocar em prática os teus ensinos. Deus Santo, amado e querido, suplicamos que o Senhor possa direcionar cada palavra que sair dos meus lábios, ó Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Confessamos a Ti os nossos pecados e suplicamos, ó Deus, o Teu perdão à nossa vida. Aquilo que deveríamos fazer, não fizemos. E o que não deveríamos fazer, muitas vezes, ó Deus, contra o nosso próprio pensamento, somos levados a praticar por causa do nosso coração corrupto, ó Pai. Portanto, perdoa-nos, ó Deus, limpa-nos de todo mal. Leva a nossa mente cativa à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidá-lo a abrir no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso de número 12 ao verso 17. Apocalipse 2, verso 12 até o verso número 17. Essa carta que nós vamos ler neste momento, ela é um diagnóstico do Senhor Jesus quanto a esta igreja, a igreja em Pérgamo, uma das 7 igrejas da Ásia. Hoje, a cidade de Bergama, na Turquia, onde não tem mais esta igreja, que foi elogiada e, ao mesmo tempo, também foi exortada para que o seu procedimento não fosse um procedimento leviano, liberal, ecumênico, prestando culto a César do que ao próprio Senhor. Então nós vamos fazer essa leitura e eu quero propor a você apresentar uma estrutura que vai nos auxiliar na interpretação desta passagem. Nos diz assim, primeiro verso, o verso número 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A primeira forma estrutural que temos aí dessa carta é a sua saudação e seu endereçamento. Então, o anjo da igreja, conforme o capítulo 1, verso de número 20, é o próprio pastor desta igreja. São os ministros que estavam enganjados nesse serviço de liderança sobre o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Então, nós temos aí uma carta direcionada ao pastor em compartilhamento à igreja que estava em Pérgamo. A segunda coisa que nós temos aí nessa estrutura, você tem a autodefinição da pessoa do Cristo glorificado. Em cada uma dessas cartas, Cristo vai se apresentar de uma maneira. E aqui ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, aquele que exerce o juízo, executa a justiça, aquele que traz vida e traz condenação e morte àqueles que não ouvem e não praticam as suas instruções. Verso de número 13, nós temos aí a
parte elogiosa desta carta. Quando então o dono da igreja, que é Jesus Cristo, aquele que a comprou com o seu precioso sangue, vai dizer que ele tem um conhecimento abrangente, totalitário, conhece todas as coisas, os detalhes, as minúcias. E o texto diz assim: conheço o lugar em que habitas. Este lugar, um lugar hostil, um lugar onde havia o templo de Zeus, o culto ao Esculápio, o deus e sacerdote da medicina, muito frequentado na cura das chagas físicas. Contudo, havia também ali um elemento que os aprisionava. E aqui o Senhor Jesus vai dizer que ali está o trono de Satanás. E neste mesmo momento ele diz bem assim: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O texto está nos dizendo, neste momento do elogio aqui, a terceira parte dessa estrutura, que o Senhor conhece o remanescente fiel. Embora esteja ele em um ambiente hostil, e o Senhor Jesus, no Evangelho de João, já nos havia advertido contra isso, o mundo nos odeia, nós não somos deste mundo. Apesar do culto pagão, até mesmo os comerciantes eram obrigados a ofertar o seu incensário como culto, senão era então arrancado a sua fonte de renda. Ele diz: contudo, há pessoas fiéis ali, pessoas que não se corrompem, pessoas que não se vendem, e dentre elas está o pastor da igreja Antipas, que foi morto de forma muito cruenta, sendo colocado dentro de uma figura de um boi, e boi de bronze, e então ateado fogo, derretido ali, segundo a história, dentro deste animal, como uma forma de sacrifício aos deuses pagãos. O elogio é a fidelidade, algo que é requerido de todos nós em todo o tempo, meus amados irmãos. Não há desculpas, nós somos de forma muito veemente colocados diante dessa necessidade de vigiarmos os nossos passos. Somos advertidos quanto às ciladas do inimigo da nossa alma. E ele então vai nos dizer aqui no verso número 13 que ele conhece a sua testemunha fiel. Os seus olhos, que prescrutam toda a terra, conhecem o coração dos justos, daqueles que andam em integridade, em retidão diante do Senhor. A quarta estruturação deste texto está no verso de número 14 e 15, quando nós temos aí um ato de condenação. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. E aí ele vai usar duas figuras. A primeira figura deste homem do Antigo Testamento, chamado Balaão, que, tendo o seu coração levado pelo vil metal, tentou vender a nação de Israel, para que pudesse então essa nação ser destruída por um povo inimigo. E de forma muito dura é exortado aqui a não caminhar por esta via. Quando você pega o livro de Números, você vai perceber que é incitada a nação de Israel ao casamento misto, à prostituição, ao culto aos deuses, de forma que o Senhor não pudesse manifestar a sua justiça sobre a vida daquele povo. E outro momento aí, o verso número 15, a condenação ela vem também por causa da obra dos nicolaítas, um grupo que tomava como princípio a devassidão em uma vida pecaminosa para que fosse então agraciado com o perdão de Deus, mas se sujava para que pudesse então obter um maior benefício de purificação. Mais limpo não é aquele que mais se suja, o mais limpo é aquele que menos se suja, que menos se envolve com práticas pecaminosas.
Como alguém que dissesse assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não é esta a prática ensinada pelas Sagradas Escrituras. O que devemos ter como postura, meus amados irmãos, e este é uma estrutura de condenação, é porque essas pessoas estavam abrindo agora uma prerrogativa para ter uma vida licenciosa, uma vida liberal, uma vida que tolerava o pecado e se envolvia com o pecado. A quinta estruturação deste texto é a estruturação de uma advertência e ameaça ao mesmo tempo, verso de número 16, quando ele diz bem assim, portanto, arrepende. A grande advertência do Senhor da igreja, Cristo Jesus, o Cristo glorificado, aquele que foi o cordeiro morto levado ao matadouro, mas agora é o leão vivo da tribo de Judá, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, é proporcionar a oportunidade de um arrependimento, de uma mudança de vida, de uma conversão de mente, de uma conversão genuína do coração, de uma necessidade urgente de ansiar pela santidade de Deus e andar segundo as diretrizes de sua vontade, palmilhando dia após dia no centro do seu querer, vivendo para o seu inteiro agrado. E o texto diz que aqueles que são convidados a se arrepender, se não fizerem, a ameaça diz, então virei contra eles, e sem demora me colocarei e pelejarei com a espada da minha boca. E fala então do juízo de Deus, da ação interventora que agora vai coibir com toda severidade o pecado do coração humano. Ele não prosperará. O ímpio não prospera no seu caminho. Aqueles que conhecem o Senhor Jesus devem ter uma vida moldada pelo caráter do Senhor Jesus. As suas vestes são vestes limpas, resplandecentes, submisso ao senhorio dele em todo o tempo. A sexta estruturação deste texto está na primeira parte deste versículo 17, quando ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos, olha que coisa maravilhosa. Não apenas nos é oportunizado o privilégio de então reconsiderar o nosso caminho e voltar, mas mais do que isso, de serem instruídos neste caminho, de sermos renovados neste caminho, de estar atento à voz de Deus ao nosso coração. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como no dia de Massá e Meribá, quando os vossos pais me tentaram no deserto. Essa é a grande advertência escrita por Moisés. De igual forma, cabe este princípio à nossa vida hoje, a exortação de ouvir a voz de Deus, de dizer qual é a sua vontade, ó Deus. Não permita que eu ande segundo o meu próprio coração, mas sim na direção daquilo que tu tens à nossa vida. Como muito bem disse John Piper, as nossas orações precisam ser marcadas, em primeiro lugar, pela confissão. Em segundo lugar, meus amados irmãos, pela petição. Em terceiro lugar, pelo louvor. E em quarto lugar, gratidão. Tudo isso está no espelhamento da santidade de Deus sobre a nossa vida, dessa comunhão do Senhor conosco. E em último lugar, nós temos uma promessa aí. O texto diz bem assim, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Que maná é este? Este maná é a pessoa de Cristo Jesus na sua plenitude. Este texto está falando que João, no capítulo 6, já havia nos mostrado o mesmo apóstolo. Jesus é o maná que desceu do céu. É ser saciado de toda a sua sede. É perceber que quem bebe da fonte que é Cristo Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva, não há sede para outras coisas. O mundo não lhe atrai. As corrupções da vida, as lascividades que estão aí externadas não são agora elementos que atraem o seu coração, porque o seu coração é do Senhor. Jó diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Meus amados irmãos, ele está dizendo que é aquele que manter-se fiel, aquele que tiver critério, discernimento, aquele que não negociar o inegociável, aquele que não abrir mão dos princípios da palavra de Deus ao seu coração, aquele que renunciar ao mundo,
aquele que reconhecer que está plantado num ambiente hostil, mas pela graça, pela misericórdia, pela bondade e por seu desejo de servir a Deus, ele mantém-se fiel ao Senhor, não se rende aos vícios, ao mundo e a tudo aquilo que há no mundo. Ao vencedor do maná escondido, bem como de uma pedrinha branca. Dr. William Hendricks vai nos dizer que há pelo menos 2 sentidos que podemos entender. O primeiro, dessa pedra sendo como um elemento de convite a um grande banquete, o acesso que é dado, que é permitido, que é concedido por causa da vida de santidade que foi propiciada por Cristo Jesus. Nós que éramos inimigos de Deus, agora somos filhos de Deus. Os méritos de Cristo Jesus. A segunda figura é a figura de um júri, de um tribunal, quando então em um bornal, para que fosse então pronunciada uma sentença, aqueles que faziam parte da composição do corpo de júris, apresentavam de um bornal ou de uma pedra de condenação ou de uma pedra branca, inocentando, trazendo então a alegria de poder ser um homem livre em Cristo Jesus. Não mais um réu, mas um servo, um filho de Deus. E sobre esta pedrinha, um novo nome, o nome de Cristo na sua essência, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Portanto, nesta ocasião, quando nós olhamos a estrutura desta carta tão maravilhosa e serve de parâmetro para todas as outras cartas, as outras 6 igrejas, nos ajuda a colocar em prática esses princípios. Primeiro, não se esqueça, há uma palavra de Deus em Cristo Jesus direcionada à sua vida. Em segundo lugar, ele conhece todas as coisas. Em terceiro lugar, há coisas que ele abomina, que não há nenhuma possibilidade da aceitação, porque ferem a santidade de Deus. A oportunidade de um arrependimento, hoje é tempo de colocar a nossa vida em ordem, de caminhar de modo que Deus, o Senhor da nossa vida, possa então ser identificado através de marcas legítimas e profundas do seu amor ao nosso coração. Na sequência aí do texto você vai perceber as advertências, as ameaças, a exortação, a alegria de poder então ouvir o Espírito de Deus nos falando por meio de Cristo através de sua palavra e a promessa que é guardada a todo vencedor fiel que caminha com Cristo Jesus. Que essa verdade encontre espaço na sua vida, no seu coração. E que você e sua família sejam salvos em Cristo Jesus. E que você possa dizer como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus muito te abençoe. Tenha uma excelente quinta-feira e que todos os seus dias sejam marcados para a honra e glória deste grande Deus. Amém.